Olá, boa noite, que prazer ter você aqui em nosso encontro, em nosso PG Online. Mais uma vez nessa série de mensagens que nós estamos trabalhando sobre ainda há esperança. E hoje a gente quer falar sobre se ainda é possível ter esperança no abrir do jogo. Hoje é o penúltimo capítulo, próximo domingo a gente quer conversar sobre o último capítulo dessa primeira temporada. Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito de normalmente ver as notícias, de olhar as notícias tanto aqui da região como do Brasil e fora do Brasil. E as últimas notícias de uma cidadezinha aí me chamou bastante a atenção, sabe? As últimas notícias, queridos, dão conta de um crime altamente brutal, violento, um crime que me deixou atordoado. Sabe, a notícia dizia o seguinte, olha, que um jovem, o filho mais novo de uma família, estava sendo acusado de vários crimes, certo? De uma lista imensa de crimes. Ele estava jurado de morte por causa desses crimes. O último crime que ele tinha cometido falava a respeito de um esquartejamento de uma jovem debaixo de um pé de joá. Algumas pessoas até afirmavam que esse crime estava ligado ali a algum ritual religioso. E quando a população revoltada, os seus juízes, os seus acusadores, assassinos, ficaram revoltados e foram fazer justiça com as próprias mãos. E foram então até a casa dele, onde ele se encontrava com a família. E chegando lá, chegaram quebrando tudo, aterrorizando a família, botando medo, pegaram ele pelos cabelos, arrastaram para fora, tudo isso enquanto ele gritava e pedia por clemência, dizia que era inocente, dizia que não tinha feito nada. Sabe, do outro lado estava a família dele, os pais chorando, pedindo por misericórdia, e os seus acusadores perguntavam se eles também queriam morrer junto com ele. E no meio dessa gritaria, no meio de tudo isso, o irmão mais velho dele, alguém completamente diferente, alguém que tinha uma boa índole, diferente do irmão mais novo, que era completamente errado diante das leis, da sociedade, diante da cultura também, sabe? E esse irmão mais velho, ele olha para os pais, para o desespero, para o clamor, então ele toma a palavra e diz que o irmão dele era a pessoa inocente, não tinha feito nada, e sim, ele era responsável por todos os crimes, ou seja, por todo aquele crimes e aquele assassinato, aquele esquartejamento da jovem que tinha acontecido debaixo do pé de joá. Então, os acusadores arrastam ele para fora e surram ele tanto, que o rosto dele fica completamente desfigurado, que o rosto dele é irreconhecível. A notícia também conta que dava para ver alguns órgãos das costas dele por causa dos cortes profundos que foram feitos nele. E ainda assim, os acusadores não acharam pouco, amarraram uma corda nele e o arrastaram, fizeram caminhar pela rua da cidade que dava naquele pé de joá, onde tinha acontecido aquele crime. Chegando no pé de joá, queridos, o que aconteceu? Tiraram o short que restava, o pedaço de short ainda da roupa que ele estava e deixaram ele nu. E amarraram ele naquele pé de joá e deixaram sangrar até a morte. Foi isso que acabou acontecendo. Normalmente, queridos, a gente olha para uma cena de crime como essa, ou para uma notícia e vê o quão brutal a humanidade é. Eu não sei vocês, mas eu quando leio esse tipo de notícia me dá um embrulho no estômago, sabe? Me dá uma coisa, eu fico horrorizado e chego a pensar que diante de notícias como essa, é impossível ainda ter esperança na humanidade, sabe? Normalmente a gente fica horrorizado, com o coração aflito, com o coração triste, dói o nosso coração por dois motivos, normalmente. O primeiro é porque a gente fica compadecido do inocente, do irmão que tomou o lugar do outro, simplesmente por compaixão, por amor. E o nosso coração também fica revoltado quando a gente compara isso daí com o assassino, com o culpado que saiu ileso, que não sofreu a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus crimes. A gente fica irritado com raiva, sabe? Porque o verdadeiro culpado saiu ileso, pois quem morreu foi o inocente. Sabe, queridos, essa notícia ela é verdadeira. Claro que também ela é uma paráfrase, tá? Mas ela é verdadeira. Eu li essa notícia num livro antigo, normalmente de capa preta e que é mais atual do que qualquer jornal, principalmente do que o Jornal de Amanhã.
Sabe, queridos, essa é a minha história, essa é a história da humanidade, essa é a história sobre o relato do que Deus foi capaz de fazer por me amar, por amar a sua criação, por amar a humanidade. Mas por conta dos nossos pecados, dos nossos crimes contra Ele, nossos delitos que ferem a pessoa dele, Ele teve que sacrificar o Filho dele numa cruz, seu único Filho, para que pudéssemos ter novamente a nossa esperança restaurada, para que pudéssemos novamente ter um relacionamento com Ele. Porque Deus fez isso? Porque Deus mandou o seu único Filho para a cruz? Por amor, queridos. Unicamente por isso. Foi por nos amar. Uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura está no livro de João, capítulo 3, o versículo 16 é o mais conhecido de todos. Certo? O texto que diz o seguinte, olha, João, capítulo 3, eu vou ler do verso 16 ao verso 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aqui a leitura. A palavra mundo aqui, que aparece nas nossas Bíblias nessa versão, no original é a palavra cosmos, ou seja, ela aponta, ela significa toda a criação, ou seja, Deus amou toda a criação. E essa criação que Deus amou estava condenada, estava marcada e manchada pelo pecado, pelos nossos pecados. E lembrando, queridos, que pecado é uma coisa só. Pecado é escolher a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. O pecado, ele é um estado, ele é uma condição e ele é uma escolha. Então, por causa desse ato, Deus ele acaba escolhendo enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos oferecer perdão e para nos salvar, para redimir toda a sua criação. Olha que ato fantástico. Vocês acham, queridos, que foi fácil para Deus enviar Jesus Cristo para morrer naquela cruz por um bando de criminosos, por pessoas ruins, por gente orgulhosa, fofoqueira, gananciosa, por preguiçosos, por glutões, por assassinos, por estrupadores, por pedófilos, por corruptos, por malandros, por gente cheia da razão, gente cheia do direito e por aí vai? Não, queridos, não foi nada fácil para Deus enviar seu Filho para morrer por pessoas assim como eu. Sabe, claro que não foi fácil, foi algo extremamente difícil para Deus. A própria Escritura, queridos, conta em Mateus capítulo 26, verso 39, que quando Jesus ele termina de ceiar com os discípulos, antes de morrer, ele vai para o monte do Getsemane. Ele vai ter um tempo de oração. E chegando lá, Mateus 26, verso 39, diz que indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, as Escrituras aqui relatam que Jesus ele sofreu, ele ficou triste, ele ficou angustiado, que ele chegou a orar e pedir a Deus para ter um outro jeito, para dar um outro jeito. Sabe, mas ele termina a sua oração dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim como o Senhor quer, como tu queres. E a pergunta que fica é: por que Jesus disse isso? Ele não queria morrer, porque ele ainda disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Simples, queridos. Porque a única forma de retirar esse pecado que assola a criação de Deus, que ele tanto amou, era com sangue, um sangue inocente, de um justo, não um justo qualquer, de alguém incorruptível, do próprio Deus. E Deus sacrifica então, queridos, o seu Filho por nos amar, por amar a sua criação e também por odiar e rejeitar o pecado que nos leva para longe dele, da vontade dele. Mas aos que creram em seu Filho estão perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Os que creem em Jesus estão perdoados e são chamados também a viver agora segundo a sua vontade para a vida deles, para viver segundo o reino deles. São chamados a representar esse reino aqui na terra, para viver uma vida segundo a vontade de Cristo.
Sabe, tomando essa escolha, queridos, de crer em Jesus, você acaba precisando viver segundo a vontade dele para as nossas vidas. Então, diante dessa escolha tomada, a gente acaba travando uma batalha aí contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, que cobiça tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, que acaba sendo pecado, que é crime contra ele. É uma batalha, queridos, que só vai ter fim quando Cristo voltar ou então quando nós morrermos. E como vencer, então, Jefferson, o pecado, como vencer a luta contra o pecado aqui, nessa terra, ainda hoje? Queridos, tudo isso começa, essa batalha, e você começa a vencer com tudo aquilo que nós já conversamos, com tudo aquilo que nós já batemos o papo nos nossos últimos encontros. Começa, queridos, com a leitura, com a meditação diária das Escrituras, com aquele tempo de solitude. Sabe, também, queridos, desenvolvendo o hábito da oração em nossas vidas, pois sim, Deus nos chama a orarmos todos os dias. Precisamos nos alimentar da palavra dele e orar todos os dias. A oração, ela precisa ser diária. Por isso que na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia, para nos ensinar que nós precisamos orar, conversar com ele todo dia. Ainda vimos também que Deus também nos chama ali a adorar através do jejum. Não o jejum como moeda de troca, como muitas vezes nós fomos ensinados, sabe? Mas em ter ele como alvo, em ter o coração e o caráter mais parecido com ele. E o próximo passo, queridos, é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Precisamos urgentemente parar de flertar e namorar o pecado em nossas vidas. Sabe, pelo simples fato, queridos, de que Deus, Ele nos perdoa, nós começamos a relativizar o pecado em nossas vidas. Porque sabemos que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, então nós começamos a relativizar isso. Sabe? Então a gente acaba não levando a sério o pecado, porque nós perdemos a noção de como o pecado fere o coração de Deus, de quanto Deus rejeita o pecado. Sabe, queridos, nós precisamos abrir o jogo, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos chegar diante de Deus e confessarmos os nossos crimes contra Ele. Não só pecados como roubo, como adultério, como assassinato, como prostituição, sabe, queridos? Mas também pecados como avareza, como orgulho, como inveja, como raiva, como ódio, como preguiça, como glutonaria. A lista é comprida. Mas olha o que as Escrituras também dizem em Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Olha que coisa linda! Somos convidados também a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Porque, queridos, tem luta que sozinho a gente não vai conseguir vencer. Sabe, vamos precisar de ajuda. Também, queridos, precisamos entender que a igreja, ou seja, que a comunidade de discípulos não é um voo solo. A igreja é uma comunidade de discípulos e não um voo solo. É isso que nós precisamos entender. E que tem a verdade. É que nós temos dificuldades, queridos, de confessar os nossos pecados uns aos outros. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente colocou na nossa cabeça, sabe, nos foi ensinado de alguma forma que a comunidade, ou seja, que a igreja, ela é repleta de pessoas santas. E santa aqui no sentido mais popular da palavra, ou seja, de pessoas perfeitas, pessoas que não cometem erros. E aí a gente acaba ficando com vergonha de compartilhar os nossos pecados, de compartilhar as nossas lutas. Porque parece, sabe, que as outras pessoas são tão superiores, são tão melhores do que nós, mais santas do que eu. E de quem é a culpa disso? De pensarmos assim, das pessoas pensarem assim de quem está na comunidade, de quem está na igreja? A culpa é da própria comunidade, a culpa é da própria igreja, a culpa é dos próprios discípulos, que muitas vezes preferem aparentar uma perfeição, viver uma falsa perfeição, acaba vivendo cheios de máscaras. Quando na verdade, queridos, a igreja é a comunidade de pecadores
de doentes, de pessoas viciadas em pecado, em crimes contra Deus. Entenda, a igreja é uma comunidade de pecadores, de doentes, de viciados em pecados contra Deus. Mas, sim, de pessoas que buscam ajuda e reabilitação através do amor e do perdão de Cristo, que também age através da sua comunidade, ou seja, dos discípulos. É isso que nós precisamos entender. Vocês podem ter certeza de uma coisa: eu sou mais pecador do que qualquer um de vocês. Quantas vezes, queridos, eu não julgo e não condeno as pessoas dentro do meu coração, acabo matando elas? Quantas vezes Deus não teve que chamar a minha atenção para a minha glutonaria, para dizer: Jefferson, você está exagerando? Quantas vezes Deus não usou minha esposa para me corrigir os ponteiros, para dizer: amor, preste atenção nisso, olha o que você falou, olha o que você fez. Sabe, queridos, e por que eu venho então todo domingo compartilhar nos nossos encontros as Escrituras, compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus? Sabe por que eu venho? Porque o amor de Cristo, o que me faz vir aqui é o amor de Cristo, é a sua morte, é a sua ressurreição e também a comunidade de discípulos que me ouve, que ora por mim e que me perdoa no nome de Jesus Cristo. É isso que me faz vir aqui. Se você, querido, quer desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Jesus, sabe? Você precisa sair da superficialidade. Busque abrir o jogo, pois ainda há esperança, queridos, na confissão. Está difícil em algumas áreas, está enfrentando lutas em algumas áreas, você não consegue se sentir perdoado, confessando seus pecados somente para Deus. Você não consegue vencer uma luta contra o pecado. Busque, queridos, então, um discípulo de Jesus e confesse os seus pecados e receba perdão em nome de Jesus. Busque alguém, confesse, e que essa pessoa possa lhe perdoar em nome de Jesus. Infelizmente, queridos, eu fico bem triste com essa notícia. É verdade que não são todos os discípulos que podem ouvir uma confissão, que podem ouvir os nossos crimes contra Deus, isso também por consequência do pecado. Alguns não conseguem guardar segredo, outros ficam aterrorizados quando nos escutam contando alguma coisa que nós fizemos ou que nós desejamos, porque eles imaginavam que a gente era tão perfeito, sabe? Ainda outros costumam relativizar o pecado, dizendo: não, esquece, isso não é nada, isso não tem importância. Tem pessoas piores, sabe? Ainda outros falta empatia. Sim, ainda outros falta empatia, sabe? E em nome de Cristo Jesus, eu queria te pedir perdão pelos meus irmãos de fé. É que nós e eles também ainda estão no processo, estamos no mesmo processo, queridos, mas sim, ainda há irmãos na vida da fé que são presente de Deus em nossas vidas, que estão aí para nos ouvir, para ministrar perdão e cura através do nome de Cristo. Ore a Deus, peça a Deus para que Ele lhe mostre, lhe envie alguém, para que essa pessoa possa lhe ouvir, para que você possa se abrir o jogo, para que suas feridas, lutas sejam limpas, sejam curadas. Ainda há esperança, meus queridos, sim, ainda há esperança. Quando abrirmos o jogo, quando começarmos a confessar os nossos pecados e principalmente quando começarmos a nos arrependermos desses pecados. Quando rejeitarmos o pecado em nossas vidas tão profundamente como Deus rejeita o pecado, sabe? E observe o que eu vou dizer agora: rejeitar o pecado como Deus rejeita e odiar o pecado como Deus odeia não quer dizer rejeitar e odiar a nós e as outras pessoas. É justamente o contrário, é aprender a amar e a olhar como Deus olha e também como Deus ama. Sabe? Por mais pior que a pessoa seja, por mais pior que a pessoa seja aos nossos olhos, é aprender a olhar com amor, com graça, com compaixão, com misericórdia, e também chamar elas ao arrependimento, assim como Deus fez comigo, assim como Deus fez com você e com tantas outras pessoas. Rejeitar e odiar o pecado é isso, é amar as pessoas, mas chamá-las ao arrependimento. Queridos, e com isso fica aqui perguntas para refletirmos e praticarmos também.
O primeiro ponto que eu queria trazer hoje, meus queridos, para a gente refletir aí e praticar é o primeiro. Observe, eu não sou melhor nem mais santo do que ninguém por ser cristão. Pelo contrário, sou muito pior do que eu mesmo imagino, mas também sou mais amado do que eu penso. Acredite nisso. Você não é melhor por ser cristão, pelo contrário. Você é muito pior do que você mesmo pensa e você também é muito mais amado do que você imagina. Acredite nisso. O segundo ponto, queridos, para essa noite que nós temos para compartilhar é o arrepender-se, o confessar-se. Já faz parte de sua vida? Ou você busca demonstrar uma santidade de aparência? Você tenta demonstrar o que você não é. O arrepender-se, o confessar, já é uma verdade em minha vida? Ou demonstro uma santidade de aparência? Por último, queridos, eu queria compartilhar o terceiro ponto com vocês, que diz: tenho alguém para caminhar junto? Vou buscar isso? Como? Quando você vai buscar isso? Você tem alguém a quem você pode confessar, a quem você pode compartilhar, alguém que possa lhe ouvir, que você possa abrir o jogo? Se não, você pretende buscar isso? Como? Quando? A minha oração, queridos, é para que o Senhor nos coloque essas pessoas em nossas vidas, mas para que principalmente também a gente aprenda a buscar essas pessoas. Essa é a nossa reflexão de hoje, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para conversarmos e também para aplicarmos ela em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.